Agora só tem a de regência. Vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos para a nossa aula da semana, tá? O nosso assunto é transitividade verbal e pronomes oblíquos, tá? Esse assunto, gente, é um assunto muito importante, principalmente para quem tem problemas com pronomes oblíquos, tá? Quando é que a gente usa o me, quando é que a gente usa o mim? O pronome vem antes, vem depois. E a transitividade verbal ela é importante, porque a gente só vai entender regência verbal, que é o nosso próximo assunto de gramática, quando a gente entender transitividade verbal. Porque tem verbos que são só transitivos diretos, tem verbos que são transitivos indiretos, tem verbos que são bitransitivos, e isso faz com que a regência também mude. Tem verbos que têm regências diferentes, tá? Um verbo, quando é direto, o transitivo direto, ele tem um significado, quando é indireto, tem outro significado. Então, esse assunto, transitividade verbal e pronomes oblíquos, é um assunto muito importante, porque também é importante para entender regência, e pronomes oblíquos é importante para que a gente não tenha nenhum problema quando for escrever lá na redação. Tá bom? Deixa eu só conferir aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês lembram o que é regência, né? Então, regência é a relação que existe entre um termo regente e um termo regido. Vários nomes e vários verbos, eles pedem um complemento. E esse complemento pode começar com uma preposição ou não. A gente viu a regência nominal, que é a regência que os nomes pedem um complemento. Que nomes são esses? Substantivo, adjetivo e advérbio. Só que agora, na próxima aula, a gente vai ver regência verbal. Esses são os complementos que o verbo pede. Mas só que antes de estudar a regência verbal, é bom a gente estudar verbo, para a gente entender que quando um verbo pede complemento, esse complemento pode vir regido de preposição ou não, então eu tenho que trabalhar os verbos transitivos diretos e indiretos para poder chegar lá. Tá bom? Então é o seguinte, gente. Existem verbos que não pedem complemento. Eles não pedem um complemento verbal. Eles não pedem uma resposta. Por exemplo, se você disser assim, Marina morreu. O verbo morrer, por si só, ele já complementa um sentido verbal e você não complementa ele com complementos verbais. Você complementa ele com advérbios. Ele morreu quando? Ontem. Ele morreu como? Morreu baleado. Mas os complementos não são. Você não diz ele morreu o quê? Certo? Então, ele saiu. Então, verbos chama de intransitivos. Verbos intransitivos, esse in é um prefixo de negação, significa que são verbos que não têm transitividade. Eles não pedem complemento. E quando o verbo ele pede complemento, a gente chama de transitivo. Transitivo é que ele tem um trânsito, ele pede um complemento. Então, é bem simples, gente. Se eu tenho o verbo e o complemento, entre o verbo e o complemento não tem preposição, então é um verbo transitivo direto, porque entre o verbo e o objeto não tem preposição. Quando entre o verbo e o complemento tem preposição, aí é transitivo indireto. Por que indireto? Porque entre o verbo e o nome e o complemento, ele tem uma preposição. Então, se não tem preposição entre os dois, transitivo direto. Se tem uma preposição entre os dois, transitivo indireto. Acho que vocês lembram desse assunto. E tem verbos que são bitransitivos. Ele tem dois complementos. Tem um direto e um indireto. Então, como é que vai ser? O complemento para o direto não vai ter preposição. Mas entre o verbo e o indireto vai ter uma preposição. Então, ele vai ter um sem preposição e um com preposição. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Quando é que ele é intransitivo? Quando ele não pede complemento. Márcia saiu depressa, Márcia partiu bem cedo, Márcia chegou sozinha e Márcia viajou ontem. O verbo sair, partir, chegar e viajar não tem complemento.
Ah, mas depressa não é complemento? Não, depressa é o modo como ele saiu, não é complemento. Ninguém diz, Márcia saiu o quê? Márcia partiu o quê? Márcia chegou o quê? Não existe complemento. Então, eles são intransitivos. Mas, como eu mostrei a vocês, todos os verbos aí, tá? Estão em vermelho. E os transitivos diretos em verde e os indiretos em azul. Tá todo mundo me ouvindo direitinho, vendo direito? Alguém responder em áudio, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Então, vejam só. Verbo transitivo direto. Dê uma olhada aqui, ó. Verbo transitivo direto. Vejam. Eu quero. Quando eu digo eu quero, existe uma pergunta. Eu quero o quê? O doce. Então, se vocês verem aqui, ó, quem quer, quer alguma coisa. Então, entre querer e o complemento não tem preposição. Então, a relação entre eles dois é uma relação o quê? Direta. Querer é um verbo transitivo direto e o doce é o objeto o quê? Direto. O doce é um complemento de querer. E entre o verbo e o complemento não tem o quê? Preposição. Se não tem preposição, o verbo é transitivo direto e o objeto ele é direto. O objeto é esse complemento, tá certo? Ó, eu quero viajar. Eu quero o quê? Viajar. Sem preposição. Eu conheci o garoto. Quem conhece, conhece alguém. Não conhece de alguém, não conhece com alguém. E conhece, conhece alguém. Desejar. O verbo desejar é transitivo direto. Então, quem deseja, deseja alguém. Quem deseja, deseja alguma coisa. Então, quando eu digo desejar alguém, desejar alguma coisa, não existe preposição entre desejar e alguma coisa e alguém. Eu não digo eu desejo de alguém, eu desejo por alguém, eu desejo com alguém. Então, os verbos transitivos direto, a relação entre o verbo e o complemento, eles não têm o quê? Preposição, tá? Os verbos transitivos indiretos, essa aula parece chata que é de gramática, mas é importante para aprender regência, viu, gente? Infelizmente. Ó, eu dependo de você. Eu não simpatizo com você. Eu acredito em pessoas honestas. E eu me apaixonei por você. Eu não digo eu dependo você. Quem depende, depende de. Eu não posso dizer eu simpatizo você. Eu simpatizo com você. Eu acredito em pessoas honestas. Eu não digo eu acredito em pessoas honestas. E eu me apaixonei por você. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nesse lado, eu quero doce, entre o verbo e o objeto, que é o complemento, não tem preposição. Mas aqui tem. Quem depende, depende de você. Simpatiza com você. Eu acredito em pessoas. E eu me apaixonei por você. Então, o que acontece? Nos transitivos indiretos, não existe. Nos transitivos indiretos, existe uma preposição que vai estar no meio do verbo e do complemento. Por isso que ele é indireto. Direto é quando ele é direto, não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma preposição. E os verbos também eles podem ter duas transitividades. Ele pode ter verbal, ele pode ter direto e indireto. Vou dar um exemplo. Não está nem aqui, vou criar um exemplo. Eu paguei, verbo pagar, tá certo? Eu paguei a dívida a Júnior. Ó, quem paga, paga alguma coisa direto a alguém indireto. Então, tem verbos que pedem dois complementos. O direto vai vir sem preposição e o indireto vai vir com preposição. Então, vocês vão ver em todos os exemplos que quando for direto, eu vou colocar em verde e indireto, vou colocar em azul com a preposição aqui sempre o quê? Sublinhada. Então, ó, quais são os bitransitivos, direto e indireto? O jornal dedicou o quê? Uma página, direto. A que? Ao episódio. Vejam que tem o quê? A preposição a. Emprestei o quê? Um vestido, objeto direto. A quem? A minha irmã, objeto indireto. Eu agradeci as doações. Quem agradece, agradece alguma coisa. A quem? Aos meus vizinhos. A mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Quem dá alguma coisa a alguém. Certo? Então, os verbos, eles podem ser intransitivos, quando ele não tem complemento, e quando ele tem complemento, o complemento pode vir direto, sem preposição, indiretamente, com preposição, ou pode ter os dois, um direto e um indireto. Tranquilo? Vamos lá. Eu agora vou mostrar a vocês que
existem os pronomes que a gente usa quando a gente vai conjugar qualquer verbo, né? Que a gente chama de pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? E elas também. Só que os pronomes do caso reto, eles são utilizados como sujeito. Então, eles são o sujeito do verbo. Então, eu digo, eu não vou dizer, eu quero dizer que eu vou ao shopping. Eu vou dizer, me vou ao shopping. Então, os pronomes oblíquos, como a gente estava aqui, né, os átonos, mi, ti, o, ai, li, nos, vos, os, ais e lis, eles são o complemento do verbo, certo? Eu posso dizer assim, ele entregou-me o caderno. Quem foi que entregou? Eu entreguei. Desculpa, quem foi que entregou ele? Ele entregou o caderno. Quem entrega, entrega alguma coisa. Se é direto, eu posso substituir o caderno pelo pronome o. Então, eu vou dizer, ele entregou-o. Tá? Se fosse bolsa, seria entregou-a. Então, os pronomes oblíquos, gente, para vocês não terem mais dúvida. Estão vendo aqui, ó, o mi, o ti. O mi e o ti a gente sempre confunde com min e ti com i. Os pronomes oblíquos, eles terminam com e. Eles sempre são ligados ao verbo, sem preposição nenhuma. Ó, entregou-me, ele me entregou, ele te entregou, ele entregou-lhe. O verbo e o pronome oblíquo átono, que tem um e, ele sempre vem ligado ao verbo. A gente vai usar o tônico, que é com i, se eu disser assim, entregou o livro a mim, foi feito por mim. Essa encomenda foi entregue a ti, com i. Os oblíquos átonos, esses daqui, eles são ligados ao verbo e não tem preposição, como tem aqui, ó. Não são precedidos de preposição. Então, não existe a mim, esse mi com me, a mi. Existe a mim, tá? Já os pronomes oblíquos tônicos, tá vendo aqui, ó? Mim, ti, si, nos, vos e si. Tô vendo que os átonos terminam em e, ó. Mi, ti, si e li. Os tônicos, eles têm o i, ó. Min, ti e si. Como o som dos dois é muito parecido, a gente se confunde, mas é muito simples, ó. Os átonos, esse daqui, ó, os átonos que são com e, eles são ligados com o verbo, independente se ele vem depois ou antes do verbo, sem preposição. E os tônicos vêm com preposição. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Ele me deu um presente. Deu, né, o verbo. O me não está ligado ao verbo. Tem alguma preposição entre eles? Não. Se não tem, vai ser o átono, que é com e. Outro exemplo aqui, ó. As pessoas sempre nos confundem. Confundem é o verbo. No está do ladinho de confundem. Tem alguma preposição entre eles? Então você vai usar qual? O átono. Você vai usar o tônico quando ele tem preposição. Então, ó, ele entregou o livro a mim, ele entregou o livro a ti, ele prejudica a si mesmo. Eu só gosto de mim, eu só gosto de ti, ele só gosta de si. Então, esses que têm i sempre vão vir com preposição, diferente dos átonos que vêm direto com o verbo, ou ligados por hífen, quando vem depois, ou antes também. Olha o exemplo. Você só pensa em si. Está vendo que entre pensar e o si tem uma preposição? Se tem preposição, vai ser o si com i, e não o si com e. Então, só vai ser com e se não tivesse a preposição. Mas eu não digo, você só pensa si. Pensa em si. Tá? Não há nenhuma acusação contra mim. Por que eu coloquei com i? Porque contra é uma preposição. Eu não posso dizer contra mim com me. Porque os átonos, essa tabelinha aqui dos átonos, são ligados ao verbo sem preposição. E os tônicos são com preposição. Lembrando que o comigo, todos que têm o com na frente, já tem a preposição com. Então, se eu digo assim, ele falou comigo,
Quem fala, fala com alguém. Comigo é como se fosse com eu. Eu não posso dizer com eu falo comigo. Eu não posso dizer com tu. Eu digo contigo. Certo? Então, toda vez que a gente faz esses pronomes oblíquos, eles têm uma preposição. Tá certo? Só que o contigo, comigo, consigo, conosco, convosco, ele já tem a preposição dentro dele. Para quem não lembra o que é preposição, são as palavras que ligam dois termos numa frase. A preposição a, em, para, de, contra, por, sobre, sem. Por exemplo, a gente diz eu me interessei em você. A gente diz eu me interessei por você. Então, entre o verbo interessar e você tem uma preposição. Toda vez que tiver preposição, você vai usar o oblíquo tônico. Sem preposição, oblíquos átonos. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Vamos lá, continuar. Aí, só para vocês entenderem, tá? O pronome mi, ti, nus e vos, que são os átonos, tanto pode ser direto quanto indireto. Então, esse mi, ti, nus e vos, ele pode ser uma coisa ou outra. Direto ou indireto. Vamos ver o exemplo. O verbo conhecer. Quem conhece, conhece algo ou conhece alguém. Então, se eu conheço algo, não tem preposição no meio. Então, quem conhece, conhece alguém. Então, conhece é um verbo transitivo direto e o complemento é nus. Então, aqui o nus, ele é objeto direto. Por quê? Quem conhece, conhece alguém. Mas o mi também pode ser, ou nus também pode ser indireto. Ó. Encantar. Quem encanta, encanta a alguém. Então, também podia dizer aqui, por exemplo, suas palavras nos encantam. Quem encanta, encanta a alguém. Então, é objeto indireto. Então, o mi, o ti, o nos e o vos, eles podem ser complemento do verbo, tanto direto quanto indireto. Agora, isso que eu vou falar agora, muita gente erra na redação quando vai escrever. Os pronomes átonos da terceira pessoa podem ser o, a, os, as ou li, L-H-E. Só que existe uma diferença quando você se refere a ele, tá? O, a, os e as é sempre objeto direto. Então, ó, eu a chamei. Quem chama, chama alguém. Objeto direto. Foi ele quem convidou. Quem convida, convida alguém. Aí, o li, você vai usar o li quando for transitivo indireto. Então, por exemplo, o entregador entregou-lhe a encomenda. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, esse lhe aqui é um complemento de um verbo transitivo indireto. Quem entrega, entrega a alguém. Então, nunca eu poderia dizer aqui, o entregador entregou-o, porque o a, o os e o as, na terceira pessoa do singular, o plural, só pode ser objeto direto. E indireto, você tem que usar o li. Vou dar um exemplo aqui, olha para mim. Se você disser assim, alguém, você escrever oficialmente, né? Isso a gente falando da linguagem informal. Eu lhe amo, tá errado. Porque quem ama, ama alguém. Então, se eu amo alguém, não tem preposição, não é indireto. Se não é indireto, eu não posso usar o li. Eu tenho que usar o ou o a. Então, eu amo-o, ou eu o amo, ou eu a amo. Tá? O li, ele só pode ser complemento de um verbo transitivo indireto. Muita gente erra isso muitas vezes e acaba trazendo uma complicação. Tá? Aqui, por exemplo, eu disse-lhes umas boas verdades. Ó, quem diz alguma coisa a alguém. Então, esse lhes aqui é um objeto o quê? Indireto, porque quem diz a alguém. Então, eu não posso dizer eu disse os, eu disse as. Não posso, porque, ó, veja aqui na tabelinha. Depois, o complemento de verbos transitivos diretos é o, a, os e as. Lembrando
que O é se for masculino singular, A feminino singular, Os masculino plural e As feminino plural. E só pode ser usado depois de verbos transitivos indiretos, só pode ser o li ou lis. Certo? Então, quando a gente for substituir a terceira pessoa, O e A e seus plurais, quando o verbo for transitivo direto. E vai ser li quando o verbo for transitivo indireto. Tá? O si sempre, né, é usado como voz reflexiva. Tá? Então, ele se penteou, ele se queimou, se suicidou, certo? Então, é uma voz, o que é a voz reflexiva? Quando o próprio agente sofre a ação, tá bom? Aí uma coisinha, não sei se vocês sabem disso, também é outro problema que se usa quando a gente vai colocar os complementos verbais. Olha, lembrando que o objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Ó, eu esperei por anos. Quem espera, espera alguém. Então, o O é objeto direto. Eles se amam. Quem ama, ama alguém. Então, é objeto o quê? Direto. Agora, não esqueçam que quando a gente for esse complemento O e esse complemento A, por exemplo, aqui embaixo, esse exemplo aqui embaixo, ó. Eles esperaram na impacientes. Esperaram na verdade, esse A aqui de esperaram alguma mulher, alguma pessoa do gênero feminino. Mas onde é que veio esse N aqui? Porque não é esperaram a. Você fala, esse N vem de onde? Esse A aqui, na verdade, é algum objeto feminino. Né? Algum objeto, alguma pessoa que está no feminino. Então, esse N veio de onde? É toda vez quando o verbo terminar em N, preste atenção nisso, viu? Terminar em N, ou em som nasal, lembra do som nasal? Terminar em ão, oin, que é um som nasal, e depois do verbo você tiver que colocar os pronomes oblíquos o, a, os ou as, você vai acrescentar um N nele. Por quê? Porque se você disser assim, ó, eles esperam o A ia ficar juntando com M, ia ficar esperam a. Então, esse N aqui, na verdade, esse na, não é uma contração da preposição em com a, na, eu estou na escola, não. Esse N aqui é só uma questão fonética. Ó, quem espera, espera alguém. Vamos dizer que aqui é uma mulher, tá? Estou falando sobre a professora, por exemplo. Eles esperam. Eu não posso dizer eles esperam ela, porque ela não é complemento, ela é só sujeito, tá? Então, esperam a. Só que esse a vem depois de um M. Se vem depois de um N, eu tenho que colocar na. Então, se fosse um O, esperaram no, esperaram nos, esperaram na, esperaram nas. Esse N aqui só é acrescentado por causa de uma questão fonética, tá? Também aqui, ó, som nasal, ó. Tanto esperam, e on é nasal, tá? Ó, as piores notas eles sempre reservam e dão-nos aos alunos que pouco participam das aulas, dão-nos, dão-os, dão nas, ó, vê, as piores notas eles sempre reservam e dão-nas aos alunos que pouco participam das aulas. Esse as aqui é o quê? Representa o que está lá na frente? Alguém sabe me dizer? Dão nas. As notas. Isso. As piores notas sempre reservam dão nas. Agora, esse N veio de onde aqui? Não era para ser dão as? Não era só o as? Só que vem depois de quê? De ão, que é nasal. Aí você acrescenta o quê? Um N. Então, dão nas. Se em vez de notas fosse nota, seria dão na. Então, toda vez que o pronome oblíquo o, a, os e as vem depois de um som nasal, né, terminado em m, ão ou oi, você acrescenta um n, certo? E se o verbo terminar em r, s ou z, você acrescenta o o e o a, um l.
Ó, eu vou abrir aqui e vou escrever para vocês verem, ó. Cadê? Vê. Eu vou escrever essa frase aqui, tá certo? Ó, vamos esperar o na esquina. Vê. Esse lo representa, ele está retomando algum homem, alguma pessoa, né? Vamos esperá-lo, esperar alguém. Mas vejam, esperar termina em R, tá vendo aqui, ó? Esperar não termina em R. Ia ficar estranho, ia ficar, ó. Vamos esperar o. Ia ficar estranho. Aí o que, é que a gente faz, ó? A gente tira o R, ó, de esperar, coloca o acento no A e bota um L aqui, ó. E por que coloca um acento no A? Se vocês prestarem atenção direitinho, esperar é uma oxítona. A última sílaba de esperar é essa aqui. E oxítona terminada em A tem acento. Então, esperá-lo, vamos esperá-lo. O R saiu daqui. Ó, vou escrever de novo. Esperar o. Esperar o. Ia ficar estranho. Não tem O. Aí eu vou aqui, ó. Tiro o R. Para manter o som de oxítona de esperar, a sílaba tônica continua no Rá. E esperar, se é uma sílaba tônica em oxítona, seria esperar, com acento. E eu boto um R aqui, ó. Esperá-lo. Então, toda vez que o verbo terminar em R, S ou Z, e depois vier um O, um OS, um A e um AS, você vai fazer o quê? Você vai retirar esse R, S ou Z e vai acrescentar um L no pronome oblíquo. Agora, alguém sabe me responder aqui? Por exemplo, aqui, ó. Carlos vai com as cadelas todas às tardes e conduz-las até o lago. Por que esperá-lo, o Rá receber um acento no A, e o condu, que era conduz, não tem acento no U, não tem acento agudo no U? Alguém sabe me dizer? Porque esperar tem e condu não tem? Por conta daquele negócio da sílaba que tem um acento que eu esqueci o nome agora. Monossílaba, né? Isso porque oxígeno terminado em U não se acentua. Então, condulas é porque essa frase era: Carlos sai com as cadelas todas e conduz as. É assim, ó. Seria assim, ó. Conduz. Não é de condulas. Esse lá se refere a quem? Esse lá é quem? As cadelas. Isso. Aí vê, ó. Conduz-as. Vê como ia ficar estranho. Conduz-as. Não ia ficar estranho, não. Conduz-as. Aí o que a gente faz, ó? Tira o Z. A gente não tirou o R lá de cima? Eu tiro o R, o Z daqui e boto um L aqui, ó. Condulas. Fica estranho, né? Mas é o correto. Eu não posso colocar um acento agudo no U. Por quê? Oxítona terminada em U não se acentua. Então, eu não posso colocar acento. Então, só vai colocar acento aí se for A, E e O. Tranquilo? Vamos lá aqui agora. Eita, peraí. Agora saiu do foco aqui. Vou botar aqui que saiu do foco. Pronto. E outra. Se o verbo terminar em mos, né? Comemos, andamos, fazemos, e depois o objeto direto for vos ou nus, você tira o S final do verbo. Eu não vou falar esperamos-vos. Esperamos-vos, não. O verbo não é esperamos, nós esperamos, mas depois não vem o vos. Então eu tiro o S de esperamos e fica esperamos-vos. Recolhemos-nos. Eu não vou dizer recolhemos-nos. Não fica muito S aí. Então,
Se terminar em mos e depois vinha nus e vus, retira o S. Tranquilo? E, como vocês sabem, se o objeto direto ele não tem preposição quando liga o verbo ao complemento, quando é indireto, vai vir o que aí? Vai ter o sentido do verbo, o objeto direto é um complemento de um verbo transitivo indireto. Por exemplo, quem obedece, obedece a alguém. Então, ela não me obedeceu, o me vai ser objeto o quê? Indireto, porque quem obedece, obedece a alguém. Então, esse, quando toda a resposta é a alguém, de alguém, com alguém, sempre tem uma preposiçãozinha, o pronome ele vai ser um objeto o quê? Direto. Eles nunca nos obedecem. Quem obedece, obedece a alguém. Então, obedecer é verbo transitivo direto e, logicamente, o nos é um objeto direto. O objeto é sempre o complemento do verbo, tá? Obedecemos-lhes cegamente. Aqui poderia ser obedecemos, se aqui fosse, eu poderia escrever isso aqui. Alguém me responde aí, ó. Podia ser assim, obedecemos os. Podia ser os aqui em vez do lhes. Quem sabe me Não. dizer? Se fosse no Por que singular, não? sem ser no plural, podia? Obedecemos-lhe. É. Pode, porque quando eu digo obedecemos-lhes, é porque são várias pessoas. Eu obedeço a várias pessoas. Agora, obedecemos-lhe, você obedece a uma pessoa só, singular e plural. Então, Como eu logicamente, não posso vai poder colocar esse o meu... negócio que tu colocou aí. Você não vai poder colocar o os, por quê? Quem obedece, obedece a alguém. E o o, e o os, e o a, e o as só são diretos. Não podem complementar um verbo que ele é o quê? Indireto. Então, lembre disso. Toda vez que o complemento, se você tiver dúvida se é o, a ou li, vai ser li se o verbo for indireto. Aqui, ó. Quem obedece, obedece a alguém. Então, só pode ser li ou lis. Só vai poder ser os, ou as, ou a, se o verbo for direto. Por exemplo, eu comprei-o ontem. Quem compra, compra alguma coisa. Como eu não posso botar eu comprei-lhe. Por que não pode ser lhe? Quem compra, não compra a alguma coisa. Certo? Tranquilo? Tranquilo, babies? Sim. Tranquilo. Eita, que animação. Ei. Vamos lá. Eita, agora deu uma travada aqui. Pera aí, agora. Vai, menino. Tá todo mundo vendo direitinho? Tá me ouvindo direito? Sim. 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 Não, tá todo mundo vendo o slide também? Que tá travado aqui pra mim. Pera aí. Agora. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Sim. Yes. Sim. Sim. Ei. Lembram da aula passada? Cuidado, viu? Porque, vê só. Se o verbo ele pede preposição, né, que a gente vai ver que é uma regência verbal, ele pede preposição. Por exemplo, quem acredita, acredita em. Se eu digo que acredita, acredito em, se a palavra depois for médico, médico é o médico. Eu não vou dizer eu acredito em o médico. Eu vou dizer eu acredito no médico. Então, existem preposições que se contraem. O que é contrair? Se juntam com o outro, com um artigo, e mudam. Eles perdem alguma letra. De mais ó é dó. De mais ele é dele. Por exemplo, quando eu digo eu gosto dele, é como se fosse eu gosto de ele. Só que a gente vai dizer eu gosto de ele. Aí a gente contrai. Eu não vou dizer eu gosto disso. Eu gosto de aquilo. Eu gosto disso e eu gosto daquilo. Por mais que a palavra seja daquilo, é uma palavra só, mas dentro tem a preposição de, que é de mais aquilo, que dá daquilo. Então, aqui, ó, tem as preposições que se contraem, tá? O de, com todos os outros aqui, até o dali também. Tá? Eu vim dali. Quem vem, vem de algum lugar. Eu venho de ali. Eu não vou dizer eu venho de ali. Eu venho dali. Certo?
As contrações de em também, ó, em mais ó, no, a gente já viu isso na aula passada, né? As contrações de por também e do a. Lembram, né? Que eu falei sobre a crase. Se a palavra pede preposição a e depois vem um a feminino, crase. Certo? E aí, agora vamos analisar o que a gente aprendeu. Tá? A aula de hoje é um pouco mais curta. O assunto é meio tranquilo. Aí eu quero agora de vocês e eu vou anotar aqui, quem estiver participando, em acertar as perguntas que eu vou fazer. Tá? Agora eu vou colocar várias charges e tirinhas para a gente analisar algumas coisas sobre esses pronomes que a gente utilizou. Aí, quando eu fizer a pergunta, alguém responde, tá certo? A gente tem aí a primeira tirinha, que é a tirinha não, desculpa, o quadrinho de Mafalda. Como vocês sabem, né, Mafalda é uma personagem argentina, tá? Criada por Quino. Mafalda apesar de ser uma criança, ela é muito crítica, né? Porque é uma criança que conviveu numa época política muito forte na Argentina, que é a ditadura militar, que aconteceu na Argentina na década de 60. Então, você vai esperar de Mafalda sempre uma visão crítica, né? Ela tem uma cabeça muito adulta para certos pontos da sociedade. Vamos ver essa tirinha. Aí Mafalda está lá com a caneta na boca e diz assim: tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Aí Miguelito faz: a vaca vive no campo, ela come pasto. Pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Ela questionando que para ele a vaca, ela querendo fazer uma coisa mais introspectiva, né, sobre a vida, sobre a vaca, ele só fazia que a vaca come pasto e depois a gente come. Tem um probleminha aí em algum verbo com o pronome que vem depois dele que está errado. Alguém sabe qual é? Come ela. Isso. Por que come ela tá errado? Ela não pode funcionar como objeto direto. Ele não é objeto. Ele só pode vir como complemento se vier com preposição. Por exemplo, eu gosto dela. Quem gosta, gosta de ela. Mas diretamente eu não posso dizer come ela, eu comprei ela, eu comprei ele, eu apaguei ela. Então, nessa tirinha de Mafalda, eu vou explicar uma coisa para vocês. O Enem, quem aí que já leu um preconceito linguístico, a gente já debateu sobre isso, o Enem poderia colocar essa tirinha e, nas alternativas, dizer que Mafalda está errada. A gente pode dizer que Mafalda está errada, gente? Quando a gente analisou o preconceito linguístico, essa fala aí está adequada à fala dela. É uma fala entre amigos e a gente, no dia a dia, a gente não faz igual a Mafalda. Eu encontrei ela, eu vi ela, a gente não fala assim. A análise que o Enem espera de vocês é a análise que Bagno faz lá no livro Preconceito Linguístico. Que esse come ela que ela escreve aí está adequado ao contexto de produção dela, mas foge ao português padrão. E isso não quer dizer que Mafalda é burra ou que Mafalda é analfabeta. Então, esses discursos preconceituosos em relação ao preconceito linguístico, no Enem você nunca vai ver. Então, com certeza vai ter uma alternativa lá que o Enem vai colocar, dizendo, logo a letra A, dizendo que Mafalda aí cometeu um erro e está errada. O Enem nunca vai dizer assim. O Enem pode assumir que ela teve um desvio da norma padrão, da norma culta, mas que é adequado ao nível e à situação de fala dela. Tudo bem, gente? Então, não é dizer que ela está certa ou errada. Está adequado ao nível de comunicação dela, que é com um amigo, mas se a gente for analisar no sentido de português padrão, linguagem culta, ela está aí inadequada à relação do português padrão. Entenderam como é a visão que a gente tem que ter das coisas? Porque o português padrão, a gramática tradicional, diz que o pronome do caso reto não pode ser objeto direto, só se vier com preposição. Entenderam, gente? Então, não é que ela está errada. Ela está adequada ao nível de fala aí entre amigos, mas, de acordo com o português padrão, está errado. Tá?
Vamos lá para o próximo. Ei, Hugo, Não, quem acertar ganha ponto, é? isso. Tô Então anota meu anotando nome aqui. aí. Já anotou meu nome? Diz aí teu nome. Vitória Marques, terceiro D. Vitória Marques. Boa, Vitória. Vou anotar aqui. Terceiro D, beleza. Vamos nesse agora. Tem outro probleminha aí, da mesma forma. Onde é que a gente encontra essa mesma ocorrência do outro? Avaliar ele. Isso. Avaliar ele. Não é isso? Espera um pouquinho, rapidinho. Ei, professor. Gabriele Silva falou aqui no chat, eu acabei de ver, eu nem tinha visto, que ela também acertou. Ela falou na mesma hora que eu. Aí ela ganhou ponto também. Aqui, ó, essa personagem. Olha Giovana aqui, ó. também. Olha ela aqui, ó, a personagem. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo, gente? Estamos Sim. sim, Hugo. Pronto. Então, a mesma coisa, tá, gente? Então, preste atenção na reflexão que eu quero que vocês façam. O Enem nunca vai dizer assim, letra A, percebe-se que a personagem está errada ao construir esse tipo de frase. O Enem nunca ia colocar isso como correto. O Enem pode dizer o seguinte, que a fala da personagem está em desacordo com a norma padrão, mas é uma ocorrência normal na língua portuguesa, adequado à coloquialidade, é uma linguagem coloquial. Todo brasileiro, informalmente, no dia a dia, todos nós, tá? Eu, professor, advogado, médico, todo mundo, tá? A gente coloca como complemento, isso é uma variedade do português brasileiro, a gente não se preocupa muito em colocar um pronome oblíquo adequado à norma padrão depois do verbo. Então, eu vou comprar ele, eu vou pegar ela, eu vou matar ele, vou matar ela, vou beber ele. Então, tipo, isso é uma ocorrência de um fenômeno da linguagem coloquial, mas está em desacordo com a norma padrão. Mas eu não posso simplesmente olhar para essa personagem e dizer que ela está errada. Não é uma noção de certo ou errado. Está adequado ao nível de linguagem dela, mas está em desacordo com a norma padrão. Tá? A mesma coisa aí. Ó. Isso aí foi uma questão do Enem, tá? Isso foi uma tirinha na questão do Enem. Aí são as cobrinhas. Vamos dizer assim, vamos massacrá-los. Vamos. Esse massacrá-los, de acordo com o português padrão, está correto, que a gente aprendeu lá atrás? Massacrá-los. Está correto aí? Sim. Ah, Por quê? Massacrar não termina em R. E lá seria os. Aí eu tiro o R de massacrar, boto o acento no A e boto um L aonde? Em los. Não posso dizer massacrar os. É massacrá-los. Esse L aí foi colocado porque a gente tirou o R de massacrar. Não é isso? E tem acento no A porque é uma oxia terminada em A. Se terminasse em I e U, não teria. Aí o outro diz assim, vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Essa questão do Enem, o Enem colocou um debate sobre por que uma cobrinha corrigiu a outra quando disse vamos arrasar eles. Aí o Enem colocou lá que, partindo do pressuposto que na gramática tradicional não se pode colocar pronome do caso reto depois de um verbo, ele corrigiu o amigo dele de acordo com a norma padrão. E a gente tem que falar o quê? Vamos arrasá-los. Não seria assim? Arrasá-los? Mas o Enem, nenhuma da alternativa, quando tinha lá a alternativa dizer que ele corrigiu o amigo porque o amigo está errado, não existe, não é a questão de estar errado. De acordo com a norma padrão, está em desacordo com a norma padrão, mas está aí no contexto social, de uma linguagem coloquial, numa ocorrência, num fenômeno que todo brasileiro usa.
mas, de acordo com a norma padrão, está incorreto. Por isso que na redação do vestibular, não é o que vocês vão fazer, a gente tem que colocar massacrá-los, arrasá-los. Por quê? E por que a pessoa está dizendo aí que não é errado? Mas depende do nível de formalidade que se pede. No dia a dia, ninguém vai dizer que você está errado em dizer arrasar eles, massacrar eles, pegar ele, pegar ela. Mas na redação, vocês estão sendo avaliados de acordo com a norma culta. E a norma padrão, que é a norma culta, diz que depois de verbos terminados em R, a gente bota um O e um A e acrescenta um L. Então, na redação, vocês têm que seguir esse padrão de norma culta, que foi as aulas que eu dei agora há pouco. Tá certo? Cadê? Vamos agora para aqui, para Garfield. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora, o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Que ele comeu as flores que era para a menina. Vejam, Garfield fala no terceiro quadrinho assim, ó. Pede para ela. Pede para ela. A gente viu que massacrar ele e arrasar ele estão em desacordo com a norma padrão, mas pede para ela. Estaria correto? A gente pode, na norma padrão, falar pede para ela ou para ela. Teria algum problema? Acho que sim. Isso é tipo em questão de onde você mora. Não sei explicar exatamente. Não, eu estou dizendo assim, não estou falando do pra, mas não. Vamos dizer que aí fosse pede para ela. O ela aí podia vir depois do verbo, porque massacrar ela não pode. Arrasar ela não pode. Mas por que pede para ela pode? Por causa da preposição. Por causa da preposição, muito bem. Eu não posso dizer encontrei ela, comprei ela, mas pede para ela. O ela pode ser complemento do verbo, porque quem pede, pede para alguém. Pode ser complemento, o ela, o e, pode ser, porque aí está depois do verbo, mas vem com preposição. É como se assim, ó, me encontrei com ela. Aí, é complemento. Certo? Eu fiz isso por ela. Eu gosto dela. Então, o ela e o ele, o nós e o vós também, pode vir depois do verbo, como objeto, mas se vierem com preposição. Por isso que pede para ela. Tá ok? Mas encontrar ela, arrasar ela, não está adequado à norma padrão, porque vem depois do verbo e não tem preposição. Beleza? Vamos a mais um aqui. Camilo, vamos apostar corrida até a Fê. Fê é Fernanda, né? Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê. Claro, e Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim, tanto faz, gente, para e para. Aí não está analisando a questão ortográfica, não, tá? Imagine que aí que é para. Para mim não é seguro. Essa expressão, para mim, tá certa assim com I ou deveria ser para mim com ME? É para mim com I ou para mim com E? Com I. Pra mim. Com I. Porque lembra que os pronomes tônicos que tem I, eles vêm depois de quê? De preposição. Então, para mim com I, para ti com I, para si com I. Só vai ser mi com S se estiver ligado diretamente ao quê? Ao verbo. Eles me contaram, eles me deram, eles te deram, deram, te deram, tá junto. Então, vai ser, logicamente, para mim com I, porque vem depois de preposição. Muito bem, as meninas estão arrasando aí, viu? Muito bem. Agora, mais uma aí de Charlie Brown, né? Vamos lá. Aí ele diz assim, ele o quê? Charlie Brown não pode comandar nossa equipe hoje, porque tem que levar sua irmãzinha por aí no carrinho. Isto é verdade? Não posso olhá-lo nos olhos. Esse olhá-lo, está correto? Ou seria, não posso olhar ele?
Eu acho que tá certo. Pronto, correto. Não deveria ser não posso olhar ele, não? Ô, professor, você não disse que era depois que tinha o S no final que trocava, né? Ele botava o acento. Ou foi o R? Quando tem um R aí, Foi o bota R, o né? R. É porque o verbo termina RSC. em AR. Então, olha, então, não posso olhá-lo ou não posso olhar ele? Olhar ele pode, o ele pode vir direto depois de olhar? Não? Não, o ele pode vir depois. Olha, o L não pode vir depois de verbo se não tiver preposição. Então, eu não posso dizer, se olhar ele está certo, então comprar ele também está certo, mandar ele, pegar ele. O ele e o ela não pode vir depois do verbo se não tiver preposição. Então, não posso olhar ele, eu não posso. O ele tem que ser trocado por o. E como vem depois de um verbo terminado em R, então olhar, eu tiro o R, boto o acento no A e boto um L. Olhá-lo. Esse o não é, esse lo não é o mesmo lo do espanhol, não, tá? Que é o artigo lo, não. Esse L aí só foi colocado porque um O, um pronome oblíquo, O, que vem depois do verbo terminado em R. É a mesma coisa se fosse A, seria olhá-la, olhá-los. Eu não posso dizer olhar ele, olhar ela, porque ele e ela não pode ser complemento sem preposição, lembram? Então aí tá correto. Aí a gente tem uma charge aí, né? Que é aquela velha piada que se faz com a sogra, né? Eu sempre tive sorte com sogra, não sei vocês aí. Alguém tem uma sogra aí ruim? Sogra é sogra, viu? Tem sogra que realmente é o bicho. Aí a gente tem aqui, né? A mulher no celular. Amiga, tenho novidades. O Edbar e a mamãe estão se dando muito bem aqui na praia. Ele tá brincando de enterrá-la na areia. Aí enterrou ela na areia e ainda botou: aqui jaz, Dona Anaconda. Jazer é tipo o sono dos mortos, né? Jazer, aqui tá morta, né? Aí ele botou: essa vai para o meu Facebook. Enterrá-la, de acordo com a norma padrão, tá correto ou não? Tá. Tá. Podia ser brincando de enterrar ela. Não. Não. A gente não fala assim. Se a gente fosse falar assim, a gente não ia falar assim. Tá brincando de enterrar ela na areia, a gente não ia falar assim. Mas, de acordo com o português padrão, quem enterra, enterra alguém. Se é direto, eu tenho que colocar, se é uma mulher, eu tenho que colocar a, enterrá-la. Certo? E aí, outra tirinha também, outro personagem que cai muito no Enem, viu, gente, nos vestibulares, que é o nosso Calvin, tá? Esse personagem é um personagem também muito crítico, tá? Ele é brasileiro e ele tem uma criticidade, assim, um pouco parecida com a de Mafalda, né? Normalmente ele fala com a mãe dele ou com um amigo dele, né? Que é um tigre, não sei se vocês já viram. Aí, o que acontece aqui? Pedido, meu tigre Haroldo, que é o amigo dele. Talvez você deva descrevê-lo. Meio quieto, um tanto peculiar, um bom companheiro, de um jeito meio esquisito. Eu quero dizer com que ele se parece. Não, eu quero dizer com que ele se parece. Oh. Então, no segundo quadro, tem assim, talvez você deva descrevê-lo. Esse lo se refere a quem? Ao tigre. O amigo tigre. Então, entenderam agora porque o O virou lo? Porque Aham. quem descreve alguém. Não é direto? Eu não posso dizer, talvez você deva descrever-lhe. Não podia ser li, porque quem descreve alguém. E li só complementa objeto, verbo transitivo indireto. Certo? Tranquilo? Certo, tranquilo. Esse assunto de hoje, ele aí é massa, importantíssimo para que a gente entenda a regência. Eu vou dar uma parada em gramática e a gente também vai trabalhar a parte de literatura, tá? Que são os autores massa que a gente vai trabalhar esse semestre,
E são autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, a gente vai trabalhar autores bem interessantes. E aí a gente volta a falar sobre pronome e transitividade quando a gente for falar de regência verbal. Tá certo? Mas antes, eu vou mostrar para vocês o exercício. Vou mostrar a vocês o exercício, tá certo? Toda semana eu tento fazer de uma forma diferente. Dessa semana, eu fiz uma atividade mesmo para vocês responderem no próprio arquivo. Vou abrir aqui para vocês verem, tá certo? Aí vou explicar para vocês rapidinho. Só deixa eu ver aqui. Tá todo mundo vendo aí o PDF da atividade com a tirinha? Sim. Estão vendo? Sim. Então, ó, pronto. Aí a primeira tem um texto que é uma tirinha. E aí são 3 perguntas referentes a por que esse menino aqui, esse aluno, ele fica com dúvida se na música que eles cantam, quem foi derrubado, se foi a aranha ou foi a parede. Aí isso é um problema aqui por causa de um pronome, tá? Aí faz essa pergunta com esse pronome, tá? Eu não sei se vocês vão responder. Por que o aluno ficou com dúvida porque foi derrubado pela chuva? Então, essa primeira questão é sobre essa tirinha, sobre por que ele ficou com dúvida, né, quando canta essa música. Né? A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Aí ele pergunta, professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A dona Aranha ou a parede? Aí vocês vão ver que essa dúvida dele tem alguma coisa a ver com o pronome oblíquo que a gente acabou de estudar. Aí vocês vão responder essas 3 perguntas, tá certo? E as 4 perguntas que são sobre isso. Depois tem uma charge, estão vendo aí 2 homens aí com uma placa na frente. Estão vendo? Sim. Aí um tem assim, o trabalho enobrece o homem. E o outro tem a corrupção, a inflação e os impostos o empobrecem. Cala. Aí vai fazer uma pergunta se, quando ele diz assim, a corrupção, a inflação e os impostos o empobrecem, esse o empobrece o trabalho ou o homem? Será que você pode ficar com dúvida nisso? Então é tudo a ver com pronome. Você vai explicar isso aí. O texto 2, tem um textinho, vocês dão uma lida, é bem legal. E vai fazer uma pergunta sobre se você substituir o segmento pelo pronome correspondente, qual que fica errado? Se você substituir, qual que está errado? Por exemplo, parece guardar as respostas, parecem guardá-las. Trocar respostas aqui por las, em vez de dizer guardar elas, botar guardá-las, está certo ou errado? Certo? Que ocupa a maior parte da superfície da Terra, que a ocupa. Oferece outros tipos de riqueza, oferece-os. Revelaram numerosas substâncias, revelaram-nas. E produzem um composto. Produzem-lhe. Qual dessas alternativas, essa mudança, né, do pronome, foi feita de forma incorreta? Tá? E o texto 3 tem outro textozinho. Aí tem essa frasezinha aqui, ó. Estão vendo essa frase aqui, ó? Nosso sistema de ensino tem falhas estruturais. Para revolucionar o nosso sistema de ensino, seria preciso despir nosso sistema de ensino dos dogmas que norteiam o nosso sistema de ensino. Aí eu peço para que vocês, para que não fique repetitivo, que vocês troquem esses termos que estão grifados por um pronome oblíquo. Então, por exemplo, revolucionar nosso sistema de ensino. Aí vai ser o quê? Revolucioná-lo, o revolucionar, revolucionar-lhe, por exemplo, e despir nosso sistema de ensino. É despilo, despir-lhe, despir-lhe. Então, e o último, norteia o nosso sistema de ensino. O norteiam, lhe norteiam, o norteiam. Então, vocês vão ver qual alternativa tem a forma de substituição do elemento sublinhado correto.
da forma como a gente aprendeu. Tá certo? Então, nós temos aí essas questões para que vocês respondam. O ideal é que vocês respondam aqui mesmo dentro do texto. Então, eu mandei ele em PDF e mandei também em PDF, em Word. O ideal é que vocês respondam aí. Se vocês não conseguirem responder aí vocês podem fazer na outra folha, só identifica e manda para mim de volta. Tá certo? Tá certo. Tranquilo. Aí, para vocês entregarem daqui a 15 dias. Tá? Que é dia 25. Por favor, não demorem de fazer, não. Se puder, gente, façam logo agora, não demorem, não. Terminou a aula, faz logo e já deixa pronto. Beleza? Tranquilo, bebês? Vamos para o nosso sorteio agora. Vamos para o nosso sorteio. Veja, a gente tem... Se não quiser, eu não faço sorteio, então. Quer que eu não faça, não, sorteio? Teu áudio tá travando um pouco, Hugo. Tá travando? Aí. Vamos embora agora, a gente vai fazer o sorteio. Tá? Então, antes disso, deixa eu aqui terminar a gravação. Um abraço para todos. Foi um prazer estar com vocês hoje, a participar desse momento aqui. Eu só vou terminar a chamada, mas vou continuar aqui, tá certo? Um abraço, bons estudos para vocês.